Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então a leitura, da subsídio dos ministros extraordinários, capítulo 1, os ministérios na igreja. A palavra ministério provém do latim ministerium, serviço, minister, igual ministro, ministrare, igual servir. Hoje, a teologia pastoral define ministério como o carisma que assume a forma de serviço à comunidade e a sua missão no mundo e na igreja, e que, por esta, é como tal acolhido e reconhecido. Entende-se, portanto, como uma doação de si e de seu tempo a indivíduos e grupos por parte de uma pessoa que o faz de modo espontâneo e organizado. Toda igreja é ministerial, isto é, cada um de seus membros é chamado a descobrir o seu espaço, seu lugar e ser agente ativo. Os ministérios eclesiais não constituem, no entanto, uma atividade extremamente pessoal, mas têm uma característica comunitária. A cada um Deus confere dons para que possa colocá-los a serviço da comunidade. Ou, como diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, como bons administradores da multiforme graça de Deus, cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu. Como surgiram os ministérios na igreja? Todo ministério, serviço, na igreja, tem seu fundamento e seu sentido no ministério de Cristo, Verbo de Deus feito carne. Ele é a cabeça do corpo místico que é a igreja. Ele, vindo ao mundo, não veio ditando normas, mas, sendo Deus, assumiu a condição de servo. Jesus passou toda a sua vida fazendo o bem, colocando-se a serviço dos pobres e marginalizados. Ele veio para servir e dar a vida. Antes de voltar ao Pai, ele lavou os pés dos apóstolos, e com seu testemunho os ensinou que quem deseja ser o maior seja o servo de todos. Por fim, enviou seus discípulos para anunciar a boa nova da salvação, como sinal permanente do seu amor para com a humanidade. Cristo, o enviado do Pai, realizou sua missão profética com autoridade e confiou aos 12 a continuidade dessa missão. Os apóstolos se tornaram ministros da palavra e, conduzidos pelo Espírito Santo, não cessaram de testemunhar a presença do reino de Deus. Os apóstolos, diante de uma missão tão grande, escolheram dentre a comunidade homens de reputação e cheios do Espírito Santo, a fim de juntos anunciarem a proximidade do reino de Deus e convocar o povo para a conversão. Nessa missão, toda a igreja era ativa e participante. Marcava presença nas principais decisões. Propunha e escolhia candidatos para os ministérios. Ensinava e recebia missionários. Chamava os apóstolos à responsabilidade. E tinha voz assídua no ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações, a ponto de ser um só coração em uma só alma. Então, fazendo um parênteses aqui, é todo as primeiras leituras que estamos lendo, nesse período pascal, nessa semana, quando falamos dos Atos dos Apóstolos, Então, todo esse parágrafo, ele quer chamar a nossa atenção para como vivia, os primeiros cristãos, todos eles viviam em oração, todos eles viviam na fração do pão, todos eles tinham um só coração e uma só alma, Aí, continuando, em síntese, os ministérios surgiram em primeiro lugar porque cada cristão deve ser um protagonista em sua comunidade, ser ativo e não ficar de braços cruzados, sem nada fazer.
Em segundo lugar, como uma necessidade, porque o número dos que se convertiam crescia a cada dia. Então, o primeiro chamado, né, é assumirmos essa nossa missão, né, de ser protagonista na comunidade, de procurar sempre o crescimento da nossa comunidade. O Concílio Vaticano II impulsionou os ministérios na Igreja. Na Igreja pós-conciliar, além dos ministérios ordenados, o episcopado, o presbiterado e o diaconado, surgiram muitos outros ministérios não ordenados, exercidos por leigos, homens e mulheres cheios de fé, esperança e caridade. O Papa João XXIII abriu solenemente o Concílio Vaticano II no dia 11 de outubro de 1962. Essa data marca o início de uma nova e frutuosa etapa na história da Igreja. Nos 16 documentos fundamentais do Concílio, entre tantos aspectos importantes para a vida e a missão da Igreja, aparece o apostolado dos leigos, incentivando o protagonismo e uma igreja ministerial, ou seja, servidora. Né? O grande marco do Concílio Vaticano II é fazer essa retomada, né, de uma igreja onde os seus membros são mais ativos. Né? Chegou um determinado momento na igreja em que a igreja começou a somente ser uma igreja mais clerical, né? Onde o principal agente da igreja é o padre. A partir do Concílio Vaticano II, o concílio ele quer retomar a igreja primitiva, onde cada leigo, onde cada fiel, ele assume o protagonismo da comunidade. Né? Os ministérios constituem uma forma de evangelizar. A principal missão da igreja é evangelizar. E ela faz isso colocando-se a serviço. A igreja é toda ministerial, prestadora de serviço para a humanidade. Bastaria pensar que os hospitais, as creches, os orfanatos, as escolas, os asilos, as casas que acolhem doentes e idosos nasceram dentro da igreja. Milhões de filhos e filhas da igreja colocaram-se e colocam-se a serviço do próximo, sobretudo daquele que mais sofre, sabendo que desse modo estão amando a Cristo. Fazendo assim, seguem os passos do seu mestre que disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. A Igreja do Brasil tem repetido nas diretrizes da ação evangelizadora a necessidade na evangelização, colocar-nos a serviço antes de qualquer outra coisa. O serviço, o diálogo, o anúncio, o testemunho de uma comunhão constitui a pedagogia da evangelização. E embora sejam diversos, os ministérios, os serviços eclesiais, são obras do mesmo Espírito Santo, em vista da unidade de Cristo, a Igreja. Quantos e quais são os ministérios? Todos os ministérios existentes na Igreja são uma participação do mesmo ministério de Jesus Cristo. Em geral, existem dois tipos de ministérios: ministérios ordenados e os ministérios não ordenados, os instituídos e os conferidos. Os ministérios ordenados são o ministério episcopal, os bispos, né? O ministério presbiteral, os padres, e o ministério diaconal, os diáconos. Ministérios permanentes. Portanto, se por algum motivo deixassem de exercê-los, eles continuarão sendo bispo, presbíteros ou diáconos. Esses ministérios, na sua integralidade, compõem o sacramento da ordem, que possui 3 graus. O primeiro grau, o diaconado. O segundo grau, o presbiterado. E o terceiro grau, o episcopado. Os ministérios não ordenados são muitos e dividem-se em 2 tipos: ministérios instituídos, leitorado e acolitado, e os ministérios conferidos: ministério extraordinário da comunhão, ministério extraordinário do culto e da palavra, ministério extraordinário da bênção, ministério extraordinário das exéquias, enfim,
Todo serviço prestado a uma comunidade é um ministério, desde que seja em espírito de doação e serviço, não buscando se autopromover ou satisfazer seus interesses próprios. Em geral, recebem os ministérios instituídos aqueles que vão ser ordenados diáconos permanentes ou presbíteros. Leigos podem ser instituídos, mas isto não é costume na Diocese de Santo André. Os ministérios conferidos são concedidos a leigos capazes, segundo a apresentação dos párocos, administradores paroquiais. Para esses ministérios, depende-se das necessidades das comunidades e da aprovação e conferimento dado pelo bispo diocesano. Ninguém é dono do ministério que exerce. Ele é dom de Deus, para o bem da comunidade. Por isso, é a comunidade que escolhe e propõe aqueles que devem exercer este ou aquele ministério. Quais são as principais funções dos ministros ordenados na comunidade eclesial? Os ministérios ordenados, isto é, aqueles que derivam do sacramento da ordem, exprimem e realizam uma participação no Cristo que se diferencia não só em grau, mas também em essência da participação dada no batismo e na confirmação a todos os fiéis. Padre e bispo no sacerdote de Cristo, cabeça. Diácono no serviço de Cristo, servidor. O Senhor Jesus, com efeito, escolheu e instituiu os apóstolos sementes do povo, da nova aliança e origem da sagrada hierarquia, com o mandato de fazer discípulo todas as gentes, de formar e guiar o povo sacerdotal. A missão dos apóstolos que o Senhor Jesus continua a conferir aos pastores do seu povo é um verdadeiro serviço que a Sagrada Escritura significativamente denomina diaconia, isto é, serviço, ministério. Os presbíteros e bispos, ministros de Deus, recebem de Cristo ressuscitado o carisma do Espírito Santo na ininterrupta sucessão apostólica através do sacramento da ordem. Dele recebem a autoridade e o poder sagrado para servir a Igreja, agindo in persona Christi capitis, na pessoa de Cristo cabeça, e reuni-la no Espírito Santo por meio do Evangelho e dos sacramentos. E qual é a função dos leigos na Igreja? Em virtude da comum dignidade batismal, o fiel leigo é corresponsável juntamente com os ministros ordenados e com os religiosos e as religiosas pela missão da Igreja. A índole secular é própria e peculiar dos leigos. O mundo torna-se assim o ambiente e o meio da vocação dos fiéis leigos. Os fiéis leigos são chamados por Deus para que aí, no mundo secular, exercendo o seu próprio ofício, inspirados pelo Espírito evangélico, concorram para a santificação do mundo a partir de dentro, como fermento, e desse modo manifestem Cristo aos outros, antes de mais nada, pelo testemunho da própria vida, pela mediação de sua fé, esperança e caridade. A vocação dos fiéis leigos à santidade comporta que a vida segundo o Espírito se exprima de forma peculiar na sua inserção nas realidades temporais e na sua participação nas realidades terrenas. A vocação à santidade anda intimamente ligada à missão e à responsabilidade confiadas aos fiéis leigos